Profeta Jonas, capítulo 3, do versículo 4. Jonas, para que os irmãos, eu quero passar um breve conhecimento. O Jonas, o profeta Jonas, ele foi escrito, o autor até então é desconhecido. Foi escrito sobre esse profeta, mas ainda não foi identificado, ainda não tinha, o cânon fechou de uma maneira que não foi identificado quem é o escritor, o autor do livro de Jonas, que escreveu a história do profeta Jonas. Ele foi escrito por volta de 750 a 613 anos antes da era cristã. Isso significa que foram profecias e foram mensagens que foram escritas 700 anos antes da aparição, antes da vinda de Cristo encarnado sobre a terra. Jonas foi um homem que ele estudou na escola de Elias. Era um homem, um profeta que conhecia da lei, conhecia do Antigo Testamento, conhecia da palavra de Deus. Era um homem que ele era sensível a ouvir a voz de Deus, como todo homem. Hoje eu estava ainda falando a respeito de como o Espírito de Deus agia no Antigo Testamento. Nós sabemos que hoje está à disposição para o Novo Testamento o Espírito Santo de Deus, que está falando no coração e direcionando a vida das pessoas. Mas no Antigo Testamento, Deus ele trabalhava de uma outra forma. E eu quero passar essa introdução para que a gente venha entender esse texto. No Antigo Testamento, quando Deus ele tratava com o profeta, nós precisamos desmistificar algumas coisas. Quando as pessoas falavam do Antigo Testamento, em que Deus visitava e trabalhava no coração de um homem, um autor como esse que escreveu o Antigo Testamento, a primeira coisa que nós fomos ensinados é que esses homens, eles foram tomados por Deus e eles escreveram o Antigo Testamento. Muitas vezes de uma forma psicográfica. Deus entrava na vida deles, eles tapavam e escreviam de uma maneira, e ali eles iam escrever o que Deus estava falando. Não é dessa maneira. Deus nunca trabalhou dessa maneira. O Espírito de Deus trabalhava-se no Antigo Testamento de uma única forma. Deus ele tinha um propósito, ele tinha vidas, tinha homens a qual ele escolheu, e ele fechava os caminhos desse homem através de algumas coisas, para que ele se tornasse sensível a Deus, para ouvir a voz de Deus e ouvir o que Deus tinha. Por diversas vezes, por diversas maneiras, o que acontecia? Deus ele queria falar com o povo, Deus queria trabalhar no coração do povo, Deus precisava de alguém. Para isso Deus trabalhava no coração dos homens, tirava muitas vezes aquilo que mais doía, aquilo que mais machucava no coração, fazia com que de alguma forma ele se tornasse sensível a Deus. E quando eles se tornavam sensíveis, Deus falava com eles, e eles eram usados por Deus, como o exemplo do profeta Jonas. Jonas ele era um homem conhecedor da palavra, que vivia uma experiência com Deus, e chegou um momento em que Deus ele olhou para a terra de Nínive, e ele viu que o pecado de Nínive estava sobremodo carregado. Ele viu que Nínive era uma cidade, era um local onde as pessoas viviam da maneira que queria. E Deus usou o profeta Jonas, falou com o profeta Jonas. E nós estamos no capítulo 3. Capítulo 3 já tinha passado o período crítico de Jonas. Embora toda a história de Jonas é uma história complicada. Jonas ele relutou, ele queria ir para Tarsis, e o Senhor mandando ele para Nínive. Ao ponto que todo mundo conhece a história. Ele entrou numa embarcação, foi lançado, e um grande peixe o engoliu, e ali ele foi engolido e depois foi cuspido fora. Isso não é ilustração de Antigo Testamento. Algumas pessoas e alguns pastores, eu já ouvi alguns sermões falando que isso era apenas uma mera ilustração, era apenas uma parábola, como o Novo Testamento tinha uma parábola, o Antigo Testamento também tinha. Isso não era uma ilustração. Isso era nada mais, nada menos do que um acontecimento. Deus ele trabalha da maneira que Ele deseja, e Deus ele fez isso. Dito isso, capítulo 3 foi exatamente quando pela última vez Deus falou com Jonas. E nós vamos ler agora o que Deus falou com Jonas. Jonas capítulo 3, verso 1 em diante. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo.
Levantou-se, pois, Jonas, depois de ter sido engolido o peixe, ele se levantou, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-la. E começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: olhe a mensagem de Jonas. Ainda por 40 dias e Nínive será subvertida. Em outras traduções, Nínive será destruída, Nínive será acabada. Irmãos, eu quero que você abra o teu coração comigo em relação a essa mensagem, que essa mensagem tem muito mais a ver com nós no Novo Testamento do que no Antigo Testamento. E tem um paralelo incrível que o Evangelho de Mateus, capítulo 12, que depois nós vamos ler, traz a respeito disso. Eu quero que você primeiro entenda o sentido do que estava acontecendo com o profeta Jonas. O profeta Jonas, ele era um homem, como nós falamos, um homem que vivia e tinha no seu coração um amor pelas coisas de Deus. Não é diferente de nenhum de nós. Cada um de nós, eu sei que se você está aqui nessa noite, porque você ama o Senhor. Eu não ouso dizer o contrário. Talvez você fale: pastor, eu tomei a posição de vir aqui hoje porque eu estou arrebentado, que eu estou com tantas lutas na minha vida. Mas antes de qualquer coisa, você tem no seu coração um amor. Você tem um coração impactado por coisas do Senhor. Embora muitas vezes a gente não nos adeque dentro de uma igreja, não nos adeque dentro de um sistema, mas você tem dentro do teu coração uma mensagem poderosa, que é a mensagem do Deus vivo. Você sabe, e cada um de nós sabemos, de uma maneira inconsciente ou consciente, que fomos resgatados, que fomos tirados de um charco de lodo, e que se a minha vida e a sua vida hoje não tivesse sido alcançado pelo Senhor, só Deus sabe onde estávamos. A nossa vida foi alcançada por um amor que ultrapassa o nosso entendimento. E esse amor foi o amor que Deus tinha por Jonas. Deus fechou o cerco de Jonas. Deus estava trabalhando no coração de Jonas. Deus queria que Jonas fizesse algo que fosse não simplesmente da vontade de Deus, mas para que ele fosse tratado e fosse abençoado. E por diversas maneiras Jonas tentou fugir. Hoje nós vivemos em dias onde temos índices alarmantes, índices que dói o nosso coração de imaginar, de pessoas que um dia entregaram a sua vida para Cristo Jesus, tomaram a posição de servir a Cristo, e hoje elas estão vivendo da sua maneira, vivendo de uma maneira que não tem agradado a Deus. Pessoas que um dia entregaram a sua vida e viram a mão de Deus agindo de uma maneira sobrenatural, viram Deus sendo supridor, sendo aquele Deus que cuida das mínimas coisas. Um dia você deu ainda graças a Deus, você glorificou a Deus por algo que Deus fez na sua vida. Mas muitas vezes escapamos, tentamos fugir de alguma forma do que Deus e da palavra de Deus, quando ela traz juízo sobre a nossa vida, e ela traz uma palavra que hoje você vai ouvir muito, sobre arrependimento. Jonas era um homem de Deus, um homem que conhecia as coisas de Deus, mas ele precisava se arrepender. Como nós vemos no Novo Testamento, conhecer o Evangelho não faz de nós um cristão. Conhecer a palavra não faz de mim um crente. Temer ao diabo não faz de mim um crente. Abandonar as coisas desse mundo não faz de mim um crente. Mas o que faz de mim um crente é obedecer, amar e respeitar e viver debaixo desse estatuto. Querido, viver a palavra do Senhor, entender a palavra de Deus, amar as coisas de Deus, tem muito mais com atitude, com relacionamento do que qualquer outra coisa. Aqui eu vejo o profeta Jonas, ele recebeu essa mensagem, e foi uma mensagem dura. Ele era um homem que andava com o Senhor, e ele recebeu uma mensagem dura, falando: pela segunda vez você vai até Nínive, e vai falar para Nínive que em 40 dias ela vai ser destruída. O mais interessante é que você pode pode ler todo o livro de Jonas. Você não vai ver outra coisa, você não vai ver uma outra sentença.
Você não vê Jó fazendo um pedido de arrependimento. Você não vê Jó falando que se eles se arrependerem, algo ia acontecer. Você não vê Jó ameaçando eles. Você não vê Jó agindo como Ezequiel, como Isaías fez e trouxe o juízo sobre aquele lugar. Você não vê nada disso. Você vê apenas Jonas falando que em 40 dias algo ia acontecer, que ia tratar da vida deles. Eles iam ser por completo destruídos. Algumas vezes nós olhamos e vemos que nos dias de hoje nós recebemos mensagem, ouvimos a palavra de Deus e a palavra de Deus nos constrange de alguma forma, mas ainda nós estamos dessa forma. E eu quero que você continue lendo comigo o próximo verso, o versículo 5. O versículo 5 fala: olhe só isso. Após a mensagem do profeta, olhe o posicionamento, olhe a atitude do povo. Versículo 5 fala o seguinte: os ninivitas creram em Deus após essa mensagem. Ele pesou essa mensagem em que 40 dias ia vir o juízo de Deus. E olha a resposta dos ninivitas, está aqui logo embaixo. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. E vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, tirou de si as suas vestes reais e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. O que aconteceu? Esse texto, quando o profeta saiu anunciando, e a Bíblia fala que ele saiu há um dia anunciando e berrando e proclamando que em 40 dias ia se destruir. Ele não falou que a sentença de Deus podia ser mudada. Ele não falou que a sentença, se eles orassem, se eles jejuassem. Você não vai achar isso na Bíblia. Você não vai ver que ele deu uma condição. Ele simplesmente falou o seguinte: 40 dias virá a destruição. E de repente aqueles homens se encheram de um temor tão grande no seu coração. O coração deles foram tomados de um temor, de uma tal forma, pela destruição que Deus faria naquele povo. Talvez a gente pode falar: mas que Deus é esse, né? Falando de destruição. Nós temos que pensar no amor, temos que pensar nas coisas boas. Afinal de contas, morte não é coisa boa. Morte não é coisa de Deus. Viver ruim, viver numa situação difícil não é coisa de Deus. Se eu estou com Cristo, isso é o que esse mundo prega. Se eu estou com Cristo, tudo na minha vida tem que estar muito perfeito. Porque se algo está errado na minha vida é porque eu falhei em alguma coisa. Querido, ser cristão hoje em dia é aceitar o bem, é exatamente o que Jó falou. É aceitar o mal que Deus dá, mas também aceitar o bem. E como eu falei no Antigo Testamento, Deus usava de circunstâncias difíceis para trabalhar no coração daqueles homens. Deus usava de situações que, como hoje, no nosso dia a dia, tem acontecido em nós, para nós voltarmos para Cristo. Aqueles homens, eles foram cheios de temor. O rei ficou sabendo, o rei proclamou um jejum, falou: olha, homem nenhum, mulher nenhum, animais, criança, ninguém vai se alimentar. Nós vamos orar a Deus, nós vamos fazer um jejum. Quem sabe Deus tenha misericórdia da nossa vida, que Deus tenha misericórdia da nossa vida e que não faça isso que ele falou que faria. O profeta não garantiu nada, mas ele tinha um temor no coração das atitudes deles. Ele sabia que o comportamento deles estava totalmente reprovado.